Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Nosso Controle Pia, Bom, está aí o título. Papel das tendências na luta entre a Revolução e a Contra-Revolução. É baseado na algumas reuniões do senhor Dr. Plínio, e ele visa, com essas reuniões, corrigir um defeito que movimentos contra-revolucionários, autores contra-revolucionários, tratam muito do papel, tratam dos fatos, tratam das ideias, mas não tratam das tendências. Então, a reunião é para isso, para mostrar que o papel das tendências no processo revolucionário. É isso. As três profundidades da revolução: tendências, ideias e fatos. Eu vou projetar, inicialmente, umas fotos para mostrar o papel das tendências. É isso. O Dr. Plínio explica, ele quando idealizou o estandarte, ele idealizou o estandarte para ter uma ação profunda nas tendências. Apaga a luz para melhorar para frente isso. A TFP tem ideias, a TFP tem fatos, que são as campanhas, e a TFP tem ação nas tendências, que são os símbolos. Mas, bom, temos também as tendências revolucionárias. Vamos passar? Antes disso, no tempo ainda da primeira sede do Rei de Maria, na Rua Pará, 50 anos atrás, mais ou menos, a empregada, a lavadeira do Dr. Paulo, o Dr. Paulo era membro do Conselho Nacional, entrou na sala, nesta sala aí, chama Sala do Rei de Maria, e ela comentou o quê? Quando eu vi essa sala, eu perdi o medo de morrer. Então, o que é isso? É a ação tendencial da sala. A sala não está escrita que você perde o medo de morrer. Não. A sala, os ambientes da TFP são calculados para isso. Esse ambiente aqui é calculado para ter uma influência sobre as pessoas. Bem, aqui já começa a questão da tendência do lado revolução. Como é que se introduziu a piedade adocicada, não é isso? Nos ambientes católicos. porque não era possível São Sebastião ali atado, com aquelas flechadas e com aquela carinha assim, se tivesse recebido um chocolatezinho, tá degustando. Mas não pode ser. É ação tendencial. É ação tendencial para amolecer os católicos, para amolecer a contra-revolução. Rússia de moça. Isso aí é para fazer mal para as almas. Não, mas se comparar Próximo. com outra. Comparar com outra verdadeira aí, se tiver isso. Suíça. Homem ou mulher esse sujeito? Mas bem, ele está compenetrado da missão dele, Mais ou menos. proteger o Papa, Muito o mal. estilo, com tudo mais. E E tem o contraste. O Papa não está se sentindo bem com o negócio. Com isso, nós podemos entrar na matéria, né? A matéria é doutrinária. A matéria é doutrinária. Alcance desse estudo: ampliar os horizontes dos que se dedicam a lutar contra a revolução, ajudar a reação conservadora em nossos dias. Há um certo número de pessoas que consideram a revolução somente nos grandes fatos: protestantismo, Revolução Francesa, comunismo. Não vê a importância das ideias e das tendências. Isso aqui é um resumo de algumas reuniões do professor Plínio Correia de Oliveira para corrigir esse defeito mental, que as pessoas veem fatos e acham que a revolução é o fato. A revolução tem outra componente, que são as ideias, tem outra componente, que são as tendências.
A reunião de hoje é para focalizar especialmente todas as tendências. Espero que tenha entendido e, sobretudo, espero que eu consiga, que nós consigamos, em conjunto, pegar bem o que é o conceito de tendência. Há uma forma de profundidade da revolução por onde se pode dizer que ela chega a atingir as próprias tendências do homem. A outra forma de profundidade, que entra nas convicções, as ideias, e a outra que ele está dizendo, que chega nos fatos. Por exemplo, o Dr. Plínio cita na Revolução e Contra-Revolução, um trecho do Papa Pio XII, que ele diz, ele enumera as 3 revoluções: protestantismo, Cristo sim, Igreja não. Revolução Francesa, Deus sim, Cristo não. Comunismo, Deus não, Deus está morto, Deus jamais existiu. Então, o que é isso aí? São ideias. O Papa Pio XII pegou as ideias e está muito bem focalizado. O que é que o professor Plínio Corrêa de Oliveira faz? Ele vai explicar isso aí. Ele tirou 3 ideias de 3 fatos grandes, 3 acontecimentos. Isso é que, então, exatamente, é exatamente a tese. Está explícito, Paulo, é exatamente isso que o Dr. Plínio está chamando a atenção. É que as pessoas, os livros, os mestres, eles vão nos fatos. E fica uma coisa cega. Aconteceu isso. Lutero se revoltou contra as teses, publicou, um terço da Europa seguiu. Aquela magote de pessoas tomou a Bastilha, não sei o que, aquilo explodiu a França. Não é assim. Lenin chegou lá e revoltou aquilo. Não é assim. Esses são os fatos. A outra profundidade, que são as ideias. A outra profundidade, que são as tendências. Nossa reunião é para tentar entender as tendências. Próximo. Linguagem aqui tirada do livro Revolução e Contra-Revolução. Como vimos, essa revolução é um processo feito de etapas e tem a sua origem última em determinadas tendências desordenadas que lhe servem de alma e de força propulsora mais íntima. Continua a leitura. Assim, podemos também distinguir na revolução 3 profundidades, que cronologicamente, até certo ponto, se interpenetram. Ou seja, as 3 podem ocorrer ao mesmo tempo. Nós podemos ter hoje, com a revolução homossexual, uma ação nas tendências, uma ação nas ideias e uma ação nos seus fatos. Então aí está acontecendo. Por isso que ele diz, cronologicamente elas podem se interpenetrar. Ainda a FCR vai continuar. A primeira, isto é, a mais profunda, consiste em uma crise nas tendências. Essas tendências desordenadas, que por sua própria natureza lutam por realizar-se, já não se conformando com toda uma ordem de coisas que lhes é contrária, começam por modificar as mentalidades, ideias, não é isso? Mentalidades, os modos de ser, as expressões artísticas, os costumes, sem desde logo tocar, pelo menos de modo habitualmente, nas ideias. Então, já vem aqui, já é uma transição. Porque se a arte já começou, né? Eu vou estar dizendo aqui, os costumes, pode ser, a mini saia, já é um misto inclusive de fatos. Quer dizer, continuamos? Aqui agora entramos na parte propriamente doutrinária. A palavra tendência é tomada aí, quer dizer, no texto dele, na FCR, num sentido muito corrente, muito comum. Quer dizer, na nossa linguagem corrente, muitas vezes se diz, por exemplo, fulano tem uma tendência para o protestantismo, ou tem tendências para o comunismo, ou tem tendências monárquicas. Isso, tendência, paixão, vamos ver se vai ficar claro. Eu já ouvi pessoas dizendo, aplicando tendência no sentido errado. Eu até chamei a atenção dela. Uma pessoa que vive, assim, não é da TXT, mas eu tenho muita tendência para engordar. É. Mas calma lá.
É só parar de comer um pouquinho, né? A tendência. Mas não é isso. A tendência pode ser. Não é esse sentido absolutamente. Você tem uma glândula aí que não está funcionando bem, ou você come demais. Mas não é uma tendência para engordar. Não é isso aqui. Não. Não é. Bom, vamos ver. Até aqui está indo. Próximo. Na história dos povos, não na história deste ou daquele indivíduo, as revoluções costumam começar pelas tendências. Então, é o ponto que o Tocqueville está querendo insistir. E que os autores ou tratam um pouco ou não tratam. É muito difícil a gente convencer o povo de algo que ele não quer ser persuadido. É preciso, portanto, tomar isso em consideração. Então, eu mostro no livro Revolução e Contra-Revolução, que as tendências, e sobretudo os dois vícios morais que mais imperam nessas tendências, orgulho e sensualidade, vão criando um estado de espírito que faz com que a pessoa comece a ficar com rejeição daquilo que é bom. Depois forma convicções contrárias àquilo que tinha antipatizado. Vamos ver o próximo slide, porque senão eu vou ter que fazer uma explicação disso aqui. É curioso, é quase como um fenômeno da integridade da pessoa para justificar aquela tendência má dele, né? Então ele precisa ter uma ideia clara para justificar aquela posição errônea dele. Não é isso? Vamos ver se eu mesmo conseguir entender. O homem tem as paixões, o homem tem as tendências, elas vêm boas ou más. Ele tem. Agora, orgulho e sensualidade é da natureza decaída. Então, orgulho e sensualidade são trabalhados pela revolução para desordenar todas as tendências, não só essas duas. Certo. Esse é que é o ponto central da passagem para entender aonde o Tocqueville quer chegar. Então, individualmente, uma pessoa tem tendência para orgulho, outra para, claro, outro para sensualidade, outro para avareza, outro para o roubo, outro para o poder, para a tendência. A revolução, o que ela faz? Ela precisa, segundo explica o Dr. Plínio, ela precisa exacerbar as tendências más. E as duas portas mais fáceis para proporcionar é orgulho e sensualidade. Por isso que ele coloca nas 3 revoluções orgulho e sensualidade como sendo a nota digamos, característica, né? Bem, o que é a revolução tendencial? É uma ação externa para trabalhar em cima do orgulho e da sensualidade. Isso é que é a revolução tendencial. E o que é a contra-revolução tendencial? Por isso que nós vimos aqui a foto do estandarte. Nós vimos a foto da Sé do Rei de Maria. Nós temos esse ambiente aqui. O que é a contra-revolução tendencial? É para despertar as tendências boas das pessoas. Então, a revolução tendencial ficou claro o que é. É uma ação da revolução para exacerbar as tendências más. A contra-revolução é para conduzir as tendências boas. Bom, aqui tem uma distinção que eu estou querendo falar. Revolução, está bem no conceito por aí. O que é revolução? Se não tiver sangue, se não matar, etc., não é revolução. Não é? Ele mostra esse conceito, é um conceito primário. Primário. A revolução homossexual está andando aí, a 4ª revolução está andando por aí, não está matando praticamente ninguém, mas está progredindo. Então, é a revolução incruenta. Ele faz essa distinção também. Que matando só as almas, né? Perdão, como? Matando só as almas. Lembra quando o Dr. Plínio contou que um personagem muito importante da Europa o visitou aqui, veio visitar o movimento depois do livro Revolução e Contra-Revolução, portanto, depois de 59. Só culta e disse: Dr. Plínio, afinal de contas, o livro do senhor, Revolução e Contra-Revolução, repete o que outros autores já falaram. Papa Pio XII diz tal coisa, Donoso Cortés diz tal coisa, De Bonaldi diz tal coisa. Então o senhor
senhor concatenou aquilo, mas o senhor repetiu. Não inovou nada. E doutor Pino perguntou isso para ele. E como o autor tratou da Revolução Tendencial? Ninguém tratou. A revolução, depois se distingue para eles, a revolução é tendenciosa, a contra-revolução é tendencial. É isso. O termo preciso é esse. depois Sim. precisar pra- Exatamente, é isso. Aí, O termo pra preciso fazer é esse, confusão. tendencioso, porque já, já indica que está indo, né? Pro mal. Errado. É uma coisa perto. Next. Então, quando é o estandarte, ele fala uma ação tendencial, tendenciosa. É só pra Aqui o dizer. doutor Pino já vai fazer uma distinção muito importante. Porque é reunião, as pessoas estão perguntando, levantam um assunto ou outro. Doutor Pino, mas afinal de contas não houve revoluções dentro da Idade Média. Não havia revolução na Idade Média? O doutor Pino disse que havia. O orgulho e sensualidade trabalhado num sentido revolucionário. Só que ele diz o grosso da população não acompanhava. Por isso aquilo não medrava, aquilo não se ampliava. Né? É isso que está dito aqui. Olha aqui, a última frase. Mas o convite que os hereges fizeram ao conjunto da cristandade para segui-los foi um convite recusado. Não encontrou consonância no resto da Europa. Então, houve várias tentativas, aquilo não. Só um minutinho. Não significou mudança de rumo, continuou crescendo, é verdade. Porque a revolução foi quando começou a dominar e mudou os rumos da civilização, começou a decair os valores morais cristãos. É quando o mal se organizou, ele diz o ponto de partida, ele diz, a partir de hoje nós vamos pegar esses pequenos incêndios no mundo inteiro e vamos unificar, vamos fazer um só incêndio. Então, a partir daquele momento começou a revolução. É isso? Isso começou a dominar e mudar o rumo da domínio. Ah, da cristandade, da associação Alguém cristã. tomou assim. Nessa própria reunião, alguém pergunta isso daí e o doutor Pino responde, eu cortei porque desviaria e para isso, mas é um assunto até interessante, senhor Celso, sobre a teologia da história, poderia tratar o senhor Paulo Henrique. É isso, por que a partir de uma certa hora isso entrou em combustão na sociedade? Por que antes não e a partir de certa hora ele medrou, né? Ele foi para frente. E aí foi para frente e foram as sucessivas revoluções. Né? Foi bem falado naquela reunião que o Paulo Henrique falou sobre o renascimento ali que teve lá. Sim, Aquilo sim, ficou bem sim. claro. Sim. Pois é, mas é verdade isso, Celso, mas acontece o seguinte, por que houve essa debilidade do bem? Esse é, o problema que o Dr. Pino está respondendo em outra reunião, e que é muito importante. É muito importante, mas aí desviaria do... Nos últimos séculos da Idade Média, pelo contrário, isto como que se infeccionou. E infeccionando gerou apetência de ideias erradas, e aí vieram Renascença, Humanismo, Protestantismo e a sequência. Então, o Dr. Pino está pondo só a questão. Ele não vai tratar, ele tratou longamente, como disse aqui, de por que é que isso, a partir de uma certa hora, teve força. É a mesma coisa perguntar se a reação conservadora no Brasil pegou força de 10 anos para cá. Interessante perguntar isso aí. Por que não tinha antes e de repente pegou? É o mesmo fenômeno mais alto. Teologia da história. Próximo. Entra o papel da graça e entra o papel da... Aqui é quase um enclave dentro da reunião, mas com um ponto indispensável. Indispensável, é curto, indispensável. Porque eu coloquei o título, quem somos nós? Qual é essa espiritualidade da contra-revolução? A compreensão do mal para o homem, concebido no pecado original, ela é indispensável para manter a compreensão do bem. Isso é um ponto fundamental na espiritualidade da contra-revolução.
formula assim, a tese errada é essa. Mantenha os olhos no bem e deixa o mal para lá. Social, você não quer me ajudar a explicar isso aí, não? Não, não, é verdade. Porque, Porque eu queria que eles entendessem a importância disso, Não. desse ponto, para a contribuição e para hoje. não, eu tenho a impressão de que aí comporta muitos matizes, porque as palavras do Evangelho, não sei os Atos dos Apóstolos, a respeito da boa semente, só planta e deixa. Quando crescer, só separa, né? Sim. Outra coisa, o bem viceja por si, ele vai tomando conta. Mas na natureza decaída é o contrário. Se a gente deixa um campo, né, Guilherme, sem cuidar, as ervas daninhas, o mar domina qualquer planta que sopra. E mata o bem, e mata as boas. Hein? E matam as boas. E mata as boas, exatamente. O mal viceja, certo? Não é o bem, não. Mas existe ali a falta de terra, não é buraco. Então é a mesma coisa, eles usam esse é o tipo sofisma. Quer dizer, você não tem que preocupar com o mal. Se você não preocupa com o mal, ou preocupa em conhecer o mal, como é que você vai combater um inimigo que não se conheça? Certo? Então, você, não conheço buraco, então eu vou cair dentro. Exemplo assim. Então, essa é uma maneira assim. O bem, você precisa conhecer a estratégia do demônio, a estratégia do mal, o plano dele, para poder combatê-lo. Tanto assim que... Senão você não consegue combater. É isso aí, Manuel? Estão dando os primeiros passos. Tanto assim que o Dr. Plínio, no livro chave que mostra a luta dele, o manual de luta que ele utilizou antes, durante e depois, ele começou mostrando o mal, a revolução, e depois que ele veio mostrar o que era contra a revolução. Isso. Por essa lógica de mostrar... Pelo próprio nome, uma revolução, o outro é o contra aquilo, você tem que mostrar o que é, primeiro o fato, para poder depois dizer como que o combater. O combate principal da contra-revolução é desmascarar esse plano mal. Claro. Essa é a arma mais forte que tem a estão agindo contra aquele princípio ignaciano. Principalmente esse que ele está falando sobre hoje, que é as tendências. Porque as pessoas muitas vezes não percebem, as tendências vão começando a contaminar as pessoas, levando elas para pensar errado ou agir errado, sem elas perceberem. Certo. Então, pode. Algumas músicas. Eu acho que conseguimos tangenciar bem o problema nessa outra slide. Prefere uma diagonal. Outro slide. Passa no raio. Se o homem não compreender o mal a fundo e não souber diferenciar bem o bem do mal, a verdade do erro, ele é incapaz não só de se defender contra o erro, mas de entender inteiramente a verdade. Então, aqui está o ponto que o Dr. Plínio quer dizer. Veja bem, não é que a gente viva numa clausura ignorando o erro fora. Mas estudando o erro fora, você vai entender inteiramente a verdade. Na espiritualidade da contra-revolução é assim. Ou seja, vou ler mais uma frase e eu chego lá. É pela comparação entre verdade e erro que a verdade fica mais conhecida. É pela comparação entre o bem e o mal que o bem fica mais conhecido. Vamos seguir o outro slide. Há uma última razão que é dolorosa, mas é muito verdadeira. Os pensadores revolucionários nos últimos séculos têm sido muito mais inteligentes. Se nós apenas também entendêssemos esse ponto aqui, já seria um grande progresso. Vamos ver se tem mais um slide antes que eu possa... Aqui, tá dito. Eu aprendi a doutrina católica estudando primeiro o catecismo. É evidente. E os bons autores, então pós-catecismo. Mas, depois disso, estudando a Revolução, para ver o que a Revolução tinha de ruim. Depois voltar aos autores católicos e ver um fundamento nos autores para combater aquilo que os autores diretamente não combatiam. Ao menos os que eu li e que conheci não combatiam. Então, é o que ele disse aqui agora. A criança vai, formada, catecismo, toda a preparação da igreja, lê os autores, a vida de santos e tudo mais.
Se ele ignora hoje a quarta revolução, o que acontece? Ele não tem resposta para isso. Ele vai se entregar. E nem sequer é capaz de combater a quarta. Se defender e combater. Veja bem, mas ele tem a obrigação de combater. Tem. Então, se o senhor, concretamente, amigos nossos promovem aí simpósios sobre família. Estamos conversando isso agora com o Rodrigo lá, né? Simpósio sobre a família. Vão basear de quê? A doutrina católica, bons autores, bons moralistas, mas se eles não pegarem a ideologia de gênero, a quarta revolução, a agressão sexual, a família precisa ser, digamos assim, sobre família, é preciso explicitar outras belezas em contraposição ao mal da época. É isso que o Dr. Plínio está dizendo. Que então, quando você olha a quarta revolução, ela enriquece, ela convida o bem a subir de patamar. Será que entendeu? Eu vejo famílias católicas, até já me convidaram, por exemplo, batizado de um filho. Um menino, criancinha. Naquela festa do almoço, qualquer coisa assim, a música que eles colocam é aquele rock. Bum, Pois é. bum, bum. Coitado do menino, ele está recém-batizado ali e já ouviu Já sofrendo aquilo. essas influências. É. Depois aniversário de um ano. Eu fui ao aniversário de um ano de um sobrinho meu, católico, aí a mulher dele católica também, tá. Vai lá, a festa de um ano, é o maior, parece festa de formatura, aquele rock pesado, aquele ambiente agitado. Quando é música da Xuxa, essas coisas. Pois é, então, do que adianta querer formar uma família católica É isso, com essas tendências é isso. carcomendo o menino É antes, quase recém-nascido? Tá perfeito. Não é isso? Foi a questão. Next, próximo. E música é uma das coisas que mais age na TV. Pois é, muito absurdo, é uma coisa muito Música é abstrata, muito, né? muito perigosa. Vamos continuar A então. mais Olha abstrata aqui. das artes. Estudar a Revolução foi inapreciável para eu conhecer a doutrina católica a partir desse problema. 2 pontos. A Revolução é demoníaca. Tudo quanto ela pede é cavorteiro ou mal. Tudo O que quanto é ela... cavorteiro? Peraí. A cavorteira é uma coisa capciosa. Capciosa, né? Então, tá bem. Tudo quanto ela diz é mentira e tudo quanto ela avisa é ruína. E, portanto, bastava ver que a Revolução quisesse fazer alguma coisa para eu notar que naquilo entra uma forma de mal. É isso, e também para eu fazer o contrário. Porque a Revolução é, de algum modo, a nossa contramestra. Pronto, aqui é a palavra-chave. É isso. Eu acho que eu não Não. consegui traduzir a beleza da coisa. Mas pode falar. Mas é Tudo que é a Revolução faz contramestra. está ensinando errado. É isso aí. Ponto de referência, a Revolução. Ela fez, Ela fez está assim. ensinando errado. Eu não estou vendo, mas está errado isso aqui. Tá errado. Por que É isso, está é errado? Pode nem Eu não entender. sei. Vou procurar entender. É Por que isso. está errado? É isso aí. É isso. Não. Porque tem a maneira não- certa de fazer, digamos, o padre está celebrando uma missa. Daí a pouco ele interrompe a missa e dá não é normal. O padre, alguma coisa, ele fez uma coisa errada aí. Se ele faz uma coisa extravagante lá durante a missa. Então, nós temos que olhar aqui depois e analisar por que ele fez aquilo. Aquilo não foi certo, porque na liturgia católica exige uma lisura de comportamento de começo ao fim, naquele ato sacralíssimo que é da missa. Se ele fez uma coisa extravagante ali no meio, está errado. Eu não sei porquê, depois eu vou ver. Então fica uma coisa assim meio pedante. Não é isso com a Revolução também, na medida que ela faz uma coisa, ainda que nós não entendamos, temos que depois saber por que aquilo está errado. Pelo menos eu entendi, pela parte final aí. Não, é isso. Ela é É isso. demoníaca, cavorteira, quer dizer, ela é maliciosa, ela é má mesmo. Ela disse é mentira, e tudo quanto ela diz é ruína. E, portanto, bastava ver que a Revolução quisesse fazer alguma coisa para notar que naquilo entra uma forma de mal. Como a TFP age nas tendências. Ou seja, vamos
vamos atualizar, não é? Isso é uma reunião de 50 anos atrás. Atualizar. Então, como a reação conservadora poderia fazer hoje um trabalho nas tendências? Como o Instituto pode fazer um trabalho nas tendências? Como os sites conservadores podem fazer um trabalho nas tendências? Seria a contra-revolução tendencial, não? Sim. Isso. Um trabalho tendencial bom, não é? Bom, aqui o Dr. Pino está dando uns exemplos, focalizados em 50 anos atrás. Alguma coisa a gente pode atualizar. Primeira coisa que mais fere as tendências revolucionárias é o celibato da quase totalidade das pessoas da TFP. Na tendência é uma coisa tremenda. Tá? É isso. Homens que não são padres e que são celibatários. Então, e são combativos. Não são afeminados. Então ele disse, isso não aí... Não são solteirões também, a mentalidade de... Isso aí tem uma ação profunda, tendencial, das pessoas. para o bem e também fere a revolução. Continua. Perdão, voltando. Homens, se fosse mulher ainda vai, mas homem que conserva uma castidade perfeita e pratica o celibato, bom, né? Segundo ponto, da contra-revolução nas tendências da TFP. É o caráter hierárquico do modo de ser das pessoas da TFP. Quer dizer, eu acho engraçado que é a indumentária. Então ele fala da indumentária da TFP. Vale incomparavelmente mais do que uma indumentária pessoal. Todo rapaz da TFP, ainda que seja pobre, pobremente vestido, está bem arranjado. A tal ponto que os jornalistas até costumam de vez em quando se referir a isso. São rapazes bem nutridos e bem vestidos. Quer dizer, o que está falando aqui não é o rapaz que está vestido de uma maneira simples. E às vezes comendo ovo. Mas tem aí o tônus TFP. E esse tônus TFP tem uma ação tendencial. Lobo Leite participou da caravana, eu também, muitos anos. Me lembro que chegava no interior, para que não fosse, estandarte, capa, a pessoa dizia, mas vocês são. Quer dizer, vocês, o que é isso? O que são vocês? Entendeu? É uma coisa tão marcante. Bem, o elefante do canteiro de Miosotis, chamar a atenção. E aqui, Sr. Paulo, a gente vê que é uma incompreensão de certas pessoas, até pessoas boas, que acham que nós temos paletó, gravata, não sei o quê, etc., para aparecer. Somos ricos, não? De certa forma é para aparecer, mas parecer contra-revolucionário. Pois é, mas não é. Gravando as primeiras perguntas, você escuta isso. De onde vocês vêm? Quem são vocês? Olha lá. Porque da última vez perguntaram, chegou uma senhora e pergunta, vocês estão vindo de onde? Vocês estão vindo do céu? Exatamente. Vocês estão perdidos? Coisa assim. Não, eles não conhecem, de fato, os tipos. Mas é ação nas tendências. Então, contra a revolução nas tendências. Continua. Mas a coisa é o efeito que produz a paz de alma e o efeito que produz a linha. Não sei. A linha aí talvez seja o que é o corte. Qual costura, certamente. Tá. É isso sim. Há uma linha TFP que é uma coisa incontestável. Bom, aqui ele vai falar do catolicismo de 50 anos atrás. Quando o senhor fala que a pessoa está alinhada, veja aqui, aí é a contra-revolução gráfica, né? O revestimento do catolicismo é a tradução gráfica dessa coisa em termos sensíveis, no modo de ser das pessoas. Olha, vamos fazer aplicação. Nós temos sites. É a revista Catolicismo que Eu falei da revista. Só que nessa época ainda era o jornal. Nós temos sites, temos o catolicismo, temos os blogs.
É o que ele está dizendo aqui, ele está convidando. O Guilherme, quando faz Está aquelas vinhetas convidando a aplicar a contra-revolução tendencial nisso daí. Claro. Para convidar para uma reunião, ele procura também já colocar ali um cruzado, um cavaleiro flechando o outro. Para quê? Para exercer essa função tendencial. A pessoa fica cativada a saber o conteúdo daquilo que vai ser dito. É isso? É embalagem. Acho que foi a semana passada ou a retrasada, no terço da quinta-feira aqui, que vem as famílias, né, rezar conosco à noite. E então um deles trouxe uma bandeira da. Bandeira não, como é que chama ali? Um banner, né? Com as lágrimas, coroa das lágrimas. Nosso Senhor de um lado, Nossa Senhora de outro, etc. A bandeira do Brasil embaixo. Começou a colocar, apoiado ali debaixo dos canhões que estão ali. E alguém falou, não, mas você podia tirar os canhões. Não, artes ordinata, Nossa Senhora é artes ordinata, deixa aí. Então, quer dizer, a filmagem, então, do texto. Traduz o latim, ordinato, nem todo mundo conhece o latim. Hein? Traduz o ordinato, sim. ninguém todo mundo conhece. Nossa Senhora terrível como Um exército em ordem de batalha. exército em ordem de batalha. Isso se canta no ofício, né? Se canta no ofício, terríveis, muito castrorum, artes ordinata. Bem, mas ele disse isso, quer dizer, veja aqui no texto, é impressionante. O Sr. Paulo até me corrige às vezes durante o texto aqui, ou sugere, mas não é bem corrige, sugere, né? Nós estamos rezando, são às vezes 40 minutos de orações, então o senhor focaliza a imagem. Quando chega no mistério doloroso, quinto mistério, crucifixão, nós focalizamos a relíquia do Santo Lenho. Depois da ressurreição, estamos focalizando aquela lâmpada ali, entendeu? Vermelha, porque depois passamos aqui para a imagem de Nossa Senhora Aparecida com os dois canhões do lado. A Nossa Senhora Aparecida que nos acompanhou em todos os textos em via pública. Como esse texto nasceu daí, é bom que mantenha então essa tradição. Olha, isso se chama a contra-revolução tendencial. A par, que o doutor diz, a par das ideias, a par das campanhas e tudo mais, é uma ação tendencial. Olha, tem muito o que desenvolver isso aí, viu? Muito. De fato, aí no caso do texto, poderia falar, não, mas Nossa Senhora de Fátima, enquanto imagem, é muito mais bonita, esse quadro aqui, mas aí no caso não é só isso. É a relação dela com o Brasil, ela como padroeira, isso, vai mais longe. O cenário, Sr. Paulo, é impressionante, aquele cenário do terço público, a imagem de Nossa Senhora, bandeira, tinha a bandeira do Império do lado, eles colocavam assim uma vela, tudo colocado com cuidado. Lá, porque eles têm saudades, muitos têm saudades daqueles dias. Protestantes, homens, eu conversei com vários que passavam por aí, olhavam aquilo assim, depois vinham conversar. Quer dizer, isso aí tem uma nota. Aquela matéria que saiu Nossa no Tempo, no dia que estava chovendo, estava todo mundo com capa de chuva e a imagem lá protegida com um guarda-chuva assim, com as velas acesas, saiu no Tempo. E foi a maior repercussão aquela matéria. Imagine se fosse uma coisa toda desordenada. Não é? É isso, é propriamente isso daí. É propriamente isso daí. Aliás, seria interessante a gente fazer uns cortezinhos, né? E fazer uma montagem desse. Vamos continuar? Aqui, olha. Tem a novidade inaugurada no Rio de Janeiro e sobre a qual eu falei há pouco, mas que é muito interessante, que é um modo cênico de enfrentar o trânsito na Avenida Rio Branco. É a Avenida Central, né? Que completa a ideia de uma ofensiva sem ter nada de definidamente militar. Isso aqui a gente vê agora, inclusive, o Instituto copia, né? Quer dizer, claro, é algo que foi inaugurado naqueles tempos, né? Chega em frente à igreja, faz uma formação em forma de cunha, não é isso? Com estandarte e tudo mais. É isso que o doutor Brito estava dizendo aqui. Lá na vida, por quê? A rua, aquela avenida, aquele movimento, aquele trânsito, como é que isso vai chamar? Atenção. E então, ele disse, uma coisa coreográfica, mas que não é militar. Então, ação nas tendências. Bom, é o que eu descrevi agora.
para frente. Bom, aqui então nós estamos caminhando para o fim. Então, repetindo o slide, fica mais fácil entender agora isso. A sede do Rei de Maria, ela foi composta para isso, para ter uma aprofundação tendencial. E o caso dessa lavadeira, ela expressou assim... Só um parênteses a respeito da lavadeira. Antigamente, quando eu era menino, a lavadeira ia até a casa do cliente, pegava a trouxa de roupa suja, levava e depois ia levar a roupa limpa para ele, dobradinha lá. E ele aproveitou que ela foi lá e falou, olha, aproveite, eu vou convidá-la para visitar uma coisa aqui muito bonita que nós temos aqui. E mostrou para ela. Quem convidou? O Dr. Paulo. Paulo. E ela fez esse comentário. Porque Ah, a tá. lavadeira hoje pode pensar que é a máquina de lavar, não é possível, né? Comentou. Inteligência artificial na máquina de lavar. Prefeito Salão, pode ir. Mas por que ela disse eu não tenho medo de morrer? Não tenho menos medo. Menos medo, Porque ela achou alguma coisa de O céu. céu, às ali, vezes né? é o céu. Se o céu for isso, para mim já tá bom. Eu vou morrer, eu vou ficar num ambiente desse, para mim acabou. Não precisa ter medo. Contemplação do absoluto. Eu tenho a impressão de que ela Ela deslumbrou com a beleza e... Se for assim, meu amigo, que eu morra logo. Vou para um lugar desse aqui já basta. Tem outros comentários, né? Também em outras linhas, né? Em outra linha, perdão. Mas eu acho que o comentário dela, ela pegou. Aí que tá a coisa. Ela pegou foi a sacralidade e É o muito absurdo. empoderável, não É. foi só isso. Não. Mas então, aqui que entra a questão, exatamente. Então, é uma ação tendencial que conduz para a sacralidade e para a procura do absoluto. É isso mesmo. Quer dizer, a finalidade, portanto, a ação tendencial, ela tem que levar para isso. Então, estamos continuando como a TFP faz ação tendencial. Ele está dizendo, os jantares de outrora, em público, e aquele grupo de 20, 30 pessoas, restaurantes finos, e chegar lá aquele conjunto de pessoas. Tem que pensar, pessoas estão com 20 anos, 25 anos, 30 anos, pessoas de boa aparência, boa sociedade de São Paulo, todos eles rezavam. E outros assistindo. Mesma coisa, então esse grupo de pessoas que vai à pizzaria, o que acontece? Nós tivemos aquele dia lá, né? Exatamente. Viu a gente rezando para entrar e despertou a curiosidade do Papa. Ontem no Então- casamento nós fomos, estava o senhor Celso, eu e o Edivaldo de terno e gravata. Ah, Na porta da igreja. Nós fomos fotografados pelos fotógrafos. Porque você estava mais bem vestido, estava. Porque já chamou está de atenção pro terno. 23. Casamento tinha quase ninguém de terno, só o noivo e nós. Então chama atenção mesmo. Caravana, a gente entra nos restaurantes de prato feito, né? Restaurante mais simples, Ah. assim, todo mundo coloca assim as mesas, né? E reza em nome do Pai, depois isso, se abraça, isso, no isso, centro, depois. isso. Chama atenção, não é mesmo? Então o que o Dr. Pino está frisando, esse é o modo de atuar nas tendências. Nem o padre reza. É o perfil, Pois é. o perfil católico hoje do jovem. Bem, próximo. Voltamos. Então, eu escrevi esse capítulo, é o capítulo das tendências, do Pinto está dizendo, RCR, né? Especialmente com uma dupla intenção. Primeiro, que os membros da TFP compreendessem a solidariedade entre esses vários aspectos, essas três tendências, ideias e fatos. Então, primeiro, para fazer uma postura interna. Segundo, fazer esta ação tendencial, ele diz, primeiro, nosso estandarte convida, mostra a beleza de um universo contra-revolucionário e convida a alma a uma atitude contra-revolucionária nas tendências. Olha, quem parte de nós hasteamos estandarte tantas vezes, né? O Dr. Pino se refere aqui a uma série de repercussões que o catolicismo publicou na época do lançamento da capa. Agora, é impressionante o número de repercussões. Aqui de Belo Horizonte, Paulo, posso contar, não é? Pode. Porque em 69 foi anunciado que a TFP
ia lançar uma opção, um marketing, uma propaganda, não é? Seria uma capa. E estava em dúvida se aquela capa ia ser longa e tal. E aquilo gerava assim, uma expectativa, vamos dizer assim, né? Nas pessoas do Eu grupo. imaginava de um jeito. É. Anunciado internamente, hein, tu lembra? Claro. É, Internamente. isso é tudo circulava. Então, bem, acontece que... E antes usávamos aquela flâmula que o doutor Plinio. E a capa, até o Dr. Pino, quando idealizou, e ele disse, é para durar um ano. Depois talvez tenhamos que fazer um outro recurso de propaganda. Olha, veja aqui, hein? Veja aqui o negócio da mestra, a contramestra da Revolução. A capa foi idealizada em função do quê? O tumulto de São Paulo, aquele centro de todo mundo passando, de vendedor ambulante, não sei, o Dr. Pino falou... Não, Perdão. 8 minutos. Hã? 8 minutos pro texto. Ah, tá. Estamos no fim. Então foi idealizado em função daquilo. Contramestra, em função da Revolução, o que eu vou fazer? Lançou a capa, pronto. Aqui em Belo Horizonte, e aí várias repercussões. Mamãe, tem um príncipe lá fora esperando, chamando, batendo uma porta. Outra repercussão aqui de 69. Mamãe, tem um trem de guerra aí fora. Olha. Tem um trem de guerra aí fora. É guerra. Lá no Rio de Janeiro, lembra que tinha um negão alto, de terno branco, né? Com aquela rusa apertadinha do centro, olhou. O caboclo que fez essa bandeira estava inspirado, entendeu? Tinha visto moda do... Então, chama. Bem, mais uma aqui. Aqui entra a capa. Sua Alteza Imperial Dom Bertrand, quando era bem moço ali. José Maria. Mais uma. É, mesma coisa. Aqui no viaduto do Chá. O de Montes Claros falou que o corpo dele corrupiava todo, né? Exatamente, eu copiava, exatamente. Aqui é a última, por exemplo, essa foto aqui, do desfile do viaduto do Chá, 1970, olha, isso aí é uma coisa absolutamente espetacular. Eu tive a honra de estar aí presente. Eu também estava por aí. Estava aí, pois é. Mas essa coisa absolutamente espetacular. Você vê que bem de cima assim, destaca o vermelho da capa, olha. Fica tudo de ponto vermelho. Isso foi estudado, a coreografia, chamada coreografia, está estudada. Porque você vê aquelas farpas, não é? Aquelas farpas todas alinhadas, ali tinha uma fanfarra, a fanfarra era muito bonita, muito bem, não é isso? E o professor Plínio Coelho de Oliveira ficava ali atrás do segundo estandarte, me parece que ali atrás que ficava. Ele tá bem aqui no centro. Ah? Ele tá bem ali no centro, eu vou tentar dar um zoom. Bom, vê se tem mais algum slide. Ele É bem no esse centro aí, sozinho ali. é, ó. tá, Depois dos exatamente, dois estandartes tem ele bem no Ah, centro. Está ali, bem, exatamente. exatamente. É isso. E ele não está com a capa, É, está ele com a tá com a flama. flama. Alguém comentou, olha, doutor Plinio, o senhor não fica bem com a capa fica bem para todos, mas o sim. senhor é pouco, precisava ser mais. É isso, é Então, porque... ele falou, então deixa a flama, então a flama vai, então ele ficou, foi por isso que ele não usou a capa. Mais um aí, acho que acabou. É a última aqui. É isso. Por fim, meu Imaculado Coração Triunfal. E ela está com Olha, a capa. vou tentar, deixa um pouquinho. Não sei se eu consegui explicar a questão da tendência.